Olá, turma. Estamos aqui novamente para darmos continuidade a esse módulo, de biologia, turma S1, Colégio de Setembro. Aqui quem fala é o professor Jorge Ricardo. Só um lembretezinho: em todas as aulas, juntamente com o vídeo, nós divulgamos os exercícios também, no aplicativo. É muito importante que vocês façam esses exercícios. Provavelmente eles serão solicitados, contribuindo muito na nota de vocês. Possivelmente, provavelmente, pode ser que seja utilizado até como uma avaliação, tá? Então não deixem de fazer exercícios, tenham os exercícios em mãos, para que quando for solicitado vocês já tenham pronto e não fiquem enrolados nesse sentido, tá? Então aqui hoje a gente vai continuar falando. A gente tem ainda a aula semana que vem, hoje é a penúltima aula, terceira e penúltima aula. A gente vai continuar falando da composição química dos seres vivos. Na aula passada a gente falou dos componentes inorgânicos, a água e os sais minerais, né? E hoje nós falaremos dos compostos orgânicos, né? Que são estruturas mais complexas e são maiores, né, do que os inorgânicos. E são compostos de cadeias carbônicas, né? Que são produzidas pelos próprios seres vivos. Até no nosso caso dos animais, no caso dos humanos, né? Dependendo do que ingerimos, nós produzimos carboidratos, lipídios, proteínas, né? Que são os compostos orgânicos, ácidos nucleicos e as vitaminas, né? Todos esses compostos aqui nós extraímos dos alimentos que ingerimos, tá? Então a gente vai ver aí no decorrer do módulo que a maioria deles está ligado principalmente à geração de energia e à estrutura da célula, né? Então, componentes orgânicos de seres vivos, começando pelos carboidratos, né? São conhecidos também como açúcares, glicídios e hidratos de carbono, tá? Então, são muito importantes, são fontes de energia, né? São formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, podendo em alguns casos conter nitrogênio e enxofre, né? Que a gente falou lá que eles são feitos de cadeias carbônicas, né? Cadeias carbônicas obrigatoriamente vai ter carbono e hidrogênio, e ainda podendo ter o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre em alguns casos aí, tá? São produzidos principalmente pelos vegetais e sua principal função é energética. Reparem que a gente vai falar muito nisso aqui. Função energética para os demais também compostos orgânicos. Participa também da estrutura celular de alguns seres vivos. É o caso da celulose, que compõe a parede celular das células vegetais, e da quitina, que forma a parede celular dos fungos, né? Então, conforme eu tinha falado antes, eles são muito utilizados, não seria essa palavra, mas são principalmente de função energética e estrutural para a célula, né? No caso aqui, além da função energética, a celulose compõe a parede celular, tá? Como podem ser classificados os carboidratos? Podem ser classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, né? E isso aqui, essa classificação se dá de acordo com o tamanho das moléculas, tá? Monossacarídeos são moléculas mais simples, menores. Oligosacarídeos vamos chamar assim de moléculas médias, né? Cadeias médias. E os polissacarídeos de cadeias maiores, mais complexas. Monossacarídeos são açúcares mais simples que existem e não podem ser quebrados em carboidratos menores, porque eles já são pequenos, né? Na verdade, são classificados de acordo com o número de carbonos. Por exemplo, aqui, alguns exemplos que a gente tem: as trioses
tem 3 carbonos, tá vendo? C3H6O3. C3 quer dizer que tem 3 carbonos na molécula, H6, 6 hidrogênios na molécula e O3, 3 oxigênios. As tetroses, 4 carbonos, as pentoses, 5 carbonos, hexose, 6 carbonos e heptose, 7 carbonos. Tá? E os principais monossacarídeos são esses aqui, ó: glicose, frutose e galactose. Glicose é a molécula mais usada pelas células para a obtenção de energia. É fabricada pelas partes verdes dos vegetais na fotossíntese, abundante em vegetais, no sangue e no mel. É a glicose também que é responsável pela nossa diabetes, né? Se ela tiver muito teor de glicose muito alto, ela nos causa diabetes, né? Que é uma doença que é complicadinha também, né? A gente costuma dizer popularmente que é o nível de açúcar do nosso sangue, né? Frutose está mais presente em vegetais, né? Tem papel principalmente energético, ó. Mais uma vez falando em energético. Aqui na glicose falamos também em obtenção de energia, frutose energético também, e também a galactose, que está presente na lactose do leite, né? Que também, aqui mais uma vez falando papel energético, tá? Aqui a gente colocou aqui algumas moléculas para ilustrar da glicose. São moléculas relativamente simples. E da frutose, aqui uma cadeia como se fosse aberta e aqui uma cadeia fechada. Posteriormente vocês vão ver, isso aí é só a título de ilustração mesmo, tá? Não precisa se preocupar em gravar a molécula para nada não. Só para vocês conhecerem o quão complexo. Essa aqui é simples, mas depois a gente vai ver que vai complicando. Os oligosacarídeos são formados pela união de 2 a 10 monossacarídeos. Os principais são os disacarídeos, formados pela união de 2 monossacarídeos. Por exemplo, a sacarose, a lactose e a maltose. Elas são compostas de 2 monossacarídeos, como podemos ver aqui. A sacarose ela é formada pela glicose mais a frutose, presente em muitos vegetais, abundante na cana-de-açúcar e beterraba, né? Tanto que a cana-de-açúcar é da onde a gente extrai o quê? O açúcar, né? Esse açúcar que vem para nossas casas, para as nossas casas, tá? Mais uma vez falando, papel energético, papel energético, papel energético. Lactose é a junção da glicose mais a galactose, né? Encontrada no leite. E a maltose é a junção de 2 moléculas de glicose, encontrada em alguns vegetais, originada também na digestão do amido do tubo digestivo de animais. Aqui é exemplo das moléculas, né? No caso aqui, uma molécula de glicose, mais a frutose origina a sacarose. Aqui a cadeia da glicose está fechada, tá? Lá naquele exemplo que eu dei estava aberto. Já da lactose, que é a glicose mais a galactose, aqui a gente tem a galactose e a glicose, juntando as duas vai formar a lactose, tá vendo? Que é, se você pegar, são as 2 moléculas que estão aqui realmente se juntando, se ligando aqui, tá? E a maltose, que na verdade são 2 moléculas de glicose, né? Você vê aqui 2 moléculas iguais, né? Se juntando, formando a glicose, ligando uma molécula a outra aqui, esse oxigênio aqui, tá? Formando a maltose, tá? Mas não precisa vocês se preocuparem com isso, é só a título de ilustração. Polissacarídeos são moléculas grandes formadas pela união de centenas ou milhares de monossacarídeos. São os maiores carboidratos que existem, ou seja, centenas ou milhares de monossacarídeos, ou seja,
pode ter várias moléculas formando um polissacarídeo, que é o exemplo aqui da celulose, do amido e do glicogênio. Não lembro se eu coloquei aqui exemplos de moléculas. A glicose é encontrada principalmente nos vegetais, onde participa da constituição da parede celular. O amido é encontrado também nos vegetais, tem função de reserva, e o glicogênio é encontrado nos fungos e nos animais, tem função de reserva energética, tá? Aqui, a celulose, tá vendo? É uma molécula já bem maior, bem mais complexazinha. O amido, tá vendo? Tudo isso aqui é uma molécula só, tá? Como ela pode ser grande. E o glicogênio, também outra molécula gigante. Tudo isso aí é só a molécula do glicogênio. A molécula grande aberta. Então, falamos agora dos carboidratos e agora vamos falar dos lipídios, tá? São substâncias orgânicas encontradas em grande quantidade nos seres vivos, principalmente no corpo de animais. São insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, éter, álcool, cloroformo, etc. Tá? Então, a principal fonte de lipídios para a gente está nos animais, né? Os lipídios desempenham diversas funções no organismo animal, sendo que as mais importantes são, mais uma vez aqui, ó, reserva energética sendo falada, formação de membranas celulares em conjunto com as proteínas, ou seja, ela atua na parede celular, ou seja, na proteção da célula também. Atuam como hormônios. Os lipídios são representados pelos óleos, aqui no caso são os alimentos que são encontrados os lipídios, né? São representados pelos óleos como de soja, de milho, de algodão, de girassol, azeite de oliva e pelas gorduras, como as armazenadas pelos animais sob a pele e que atuam como reserva alimentar e como isolante térmico, mantendo o calor do corpo. Então, no caso, tem animais, né, que tem a camada de pele revestida internamente por gordura, né? Essa gordura não só uma reserva alimentar, mas é como se fosse um isolante térmico, né? Para que eles não sintam tanto frio, né? Os ursos, né? As baleias, os animais que vivem em lugares muito frios geralmente têm essa camada, tá? Os principais grupos de lipídios são triglicerídeos, esteroides, fosfolipídios e carotenoides, tá? Os alimentos ricos em lipídios, daqui a pouco a gente vai falar desses grupos aqui, tá? Nos alimentos ricos em lipídios, óleos vegetais, as oleaginosas como castanha, macadâmia e amêndoas, coco, margarina, manteiga e a gordura presente em carne e leite, né? Ou seja, a gente, numa forma mais popular de chamar os lipídios, seria o que a gente chama de gordura, né? Assim, a grosso modo falando, tá ok? Triglicerídeos são formados por uma molécula de glicerina e 3 moléculas de ácidos graxos. Podem ser sólidos ou líquidos a temperatura ambiente. Triglicerídeos eu na verdade também tenho triglicerídeos altos, né? Quando a gente faz exame de sangue é possível a gente medir a taxa de triglicerídeos, né? Os esteroides, o colesterol é o esteroide mais conhecido, participando da constituição das membranas celulares dos animais. No homem, o colesterol pode se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos, provocando uma doença chamada arteriosclerose.
Este acúmulo provoca a redução da luz do vaso e a diminuição de sua elasticidade, o que pode levar a graves problemas de saúde. O colesterol também é possível a gente medir, né, no nosso exame de sangue, né? É importante a gente sempre ter uma alimentação equilibrada, né? Embora às vezes seja difícil, né, nos contermos. Os cerídeos apresentam sua composição semelhante às dos glicerídeos. São mais comuns no reino vegetal, onde permeabilizam a superfície das folhas e frutos, impedindo a perda de água pela transpiração. Tá? Então, os cerídeos acontecem mais nos vegetais, não é comum nos humanos. Os fosfolipídios são formados por uma molécula de glicerol e duas de ácidos graxos. Por apresentarem um grupo fosfato ligado ao glicerol, recebem esse nome. Desempenham um importante papel na constituição das membranas celulares. Eu não coloquei as moléculas aqui, porque já estava ficando um conteúdo muito extenso. Carotenoides são pigmentos de cor vermelha e amarela encontrados em alguns protistas. Protistas são o que? São as bactérias, né? E em todos os vegetais, onde participam da fotossíntese. São muito importantes para os animais, onde servem de matéria-prima para a produção de vitamina A. Então, ela é muito importante para os vegetais de forma geral, pois ajuda na produção da vitamina A. E aqui a gente tem aqui as proteínas, né? São macromoléculas. O que quer dizer macromoléculas? São moléculas grandes formadas pela união de dezenas ou centenas de moléculas menores chamadas aminoácidos, ou seja, as proteínas são a junção de vários aminoácidos, tá? Os vegetais geralmente produzem todos os aminoácidos de que necessitam para a fabricação de suas proteínas, o que não acontece com os animais, ou seja, a gente só vai encontrar as proteínas nos alimentos e a partir daí das reações químicas que acontecem no nosso organismo é que a gente vai produzir, vai extrair as proteínas e produzir, né, para o nosso organismo. Então, o que forma as proteínas são as ligações peptídicas, né? Que nada mais são do que a união que se estabelece entre dois aminoácidos na formação de uma proteína. Então, no caso aqui, espero que dê para ver, no caso a gente tem duas moléculas de aminoácido, né? Separadas, aqui é uma molécula e aqui é outra. E aqui, como resultado, a gente tem, após a ligação peptídica, as duas moléculas formando somente uma molécula, né? Onde tem aqui, ó, esse tracejado aqui, está representando que esses aqui se ligaram. Eles se ligaram, tá vendo? Então essa ligação aqui representa aqui, ó, essa ligação aqui, tá? Se você reparar, todos eles, todos os elementos, todos os átomos aqui estão na mesma posição. Ó. Esse carbono aqui, o oxigênio é esse aqui, o nitrogênio é esse aqui, o hidrogênio aqui, esse CH aqui, o oxigênio é esse aqui e o OH é esse aqui. Então essa ligação aqui veio para cá. Repare o seguinte, que aqui tinha um OH e um H. Como formou aqui a ligação, sobraram esses dois. Uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio. Qual é a substância que tem essa fórmula? H2O, que tem um oxigênio e dois hidrogênios, ou seja, H2O. É a água, né? Ou seja, quando eles se juntam, eles formam uma só molécula mais água. Tá ok?
A união de dois aminoácidos unidos por uma ligação peptídica forma uma molécula denominada dipeptídeo, ou seja, di porque tem dois, tá? Muitos aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas formam uma macromolécula denominada polipeptídeo, ou seja, quando são juntadas por dois é chamada de dipeptídeo, quando é formada por vários, né, aminoácidos é chamada de polipeptídeo. Classificação das proteínas. As proteínas podem ser classificadas em simples e conjugadas. Proteínas simples são formadas apenas com aminoácidos, né, que são albumina, globulina, actina, miosina. O pessoal que gosta de academia já ouviu muito falar nessas proteínas aqui, assim como nas conjugadas também. Proteínas conjugadas são formadas por aminoácidos associados a radicais não proteicos denominados, aqui está errado, tá? Denominados grupos prostéticos, que são a clorofila, né, que tem nas plantas, né? Hemoglobina, que tem até a gente já falou outras vezes, e caseína. Funções das proteínas. As principais funções das proteínas são função hormonal, ela produz a insulina e a prolactina, ela controla os hormônios do nosso organismo. Tem função de defesa do nosso organismo porque ela produz os anticorpos, né? Elas atuam no nosso sistema imunológico, por isso que é importante que ingerirmos proteína. Nutritiva, exemplo, né, da proteína nutritiva, a albumina, por exemplo. Função de transporte também, que também é realizado pela hemoglobina que tem no nosso organismo, no nosso sangue. E enzimática, né, que é um exemplo aqui, é a amilase e a tripsina. As enzimas a gente vai falar também daqui a pouquinho, nos próximos slides aqui. Uma das funções principais das proteínas é a função estrutural. Fazem parte em conjunto com os lipídios da membrana plasmática. A membrana plasmática é o quê? É aquela pele, que vamos chamar de pele, né? Aquela área externa da célula que envolve a célula toda, como se fosse uma pele que serve para a proteção da célula. Tá? Exemplos: colágeno, queratina, actina, miosina, albumina, etc. Tá? Aí colágeno, o pessoal da academia ouve falar muito, né? Abundante nos tendões, cartilagens e ossos. Presente ainda na pele, a qual confere resistência. No osso, a resistência é devida principalmente ao colágeno. O cálcio determina apenas a rigidez. Então aqui eu coloquei uma ilustração, não sei se vai dar para vocês perceberem, espero que sim, de uma pele jovem e uma pele de uma pessoa mais velha, né? Na pele jovem você vê aqui, ó, a pele é essa parte aqui. No caso da pele jovem, tá vendo? Tudo firme, uniforme aqui. Já da pele mais madura, uma pele mais mole, mais desconforme, né? Mais flácida, vamos dizer assim, tá? Aí aqui tem ilustrado aqui o colágeno, elastina, são componentes que favorecem, né, a pele, né? Então aqui mostra o que? Na pele mais nova a estrutura está bem mais amarradinha, tá vendo? Não tem nada solto aqui, tá tudo bem seguro. Já aqui na pele mais madura tem vários componentes soltos já na pele. Queratina, presente na superfície da pele, nas garras, unhas, bico, pelos dos vertebrados. Importante papel na biomimerização de superfície nos vertebrados terrestres. Tá vendo? Aqui tem a molécula
complicadíssima, né? Olha o tamanho da molécula, muito grande. Aqui é a mesma molécula, tá? Aqui só são formas diferentes de se representar. Ok? Actina e miosina, principais componentes dos músculos, proteínas contráteis, ou seja, que podem ser contraídas, tá? Fundamentais, portanto, para o movimento, né? Aqui na ilustração não fica muito claro, mas vou tentar passar aqui para vocês. Aqui é como se o músculo tivesse relaxado e aqui contraído, tá? Você percebe aqui esse espaço, ó, tá vendo? Entre um e outro aqui está mais fechado porque está contraído. A miosina é justamente essa parte vermelha aí que fica lá dentro, ou seja, quando ele está contraído, ela fica mais ela tem um esforço maior, né? Vamos dizer assim. A albumina é a proteína mais abundante da parte líquida do sangue, o plasma, ao qual ela confere uma certa viscosidade e pressão osmótica. Presente também na clara do ovo, no qual servirá de reserva alimentar utilizada pelo embrião. Então a albumina está presente no plasma do sangue, né? Que é a parte de plasma é a parte líquida do sangue, né? E ela está presente na clara do ovo, né? O pessoal de academia conhece muito bem, né? É possível você comprar, né? Uma de produtos naturais, albumina também. Então aqui está a cadeia dela, ó, tá vendo? Uma cadeia gigante também. Tá vendo? Cadeia de 584 aminoácidos, com peso molecular em torno. Mas olha o número de aminoácidos que tem nela. 584, é uma cadeia gigante, tá? E aqui falando das enzimas, são proteínas que atuam como catalisadores orgânicos. O que são catalisadores? Catalisadores são substâncias que aceleram uma reação química, né? São utilizadas com essa finalidade. Participam das reações químicas que ocorrem nos seres vivos, diminuindo a energia de ativação e aumentando a velocidade das reações sem participar do produto final dessas reações. Então aqui resumidamente eu falando é o que eu falei anteriormente. As enzimas elas são catalisadores orgânicos. Catalisadores são o quê? Aceleradores de reação que tem aqui, ó, aumentando a velocidade das reações químicas, tá? Alguns fatores que influenciam a atividade de uma enzima são temperatura, geralmente uma temperatura mais alta, a reação química ocorre mais rápido também. pH, a questão dela ser ácida ou básica, né? E a concentração do substrato, ou seja, se vamos chamar assim, a substância é mais concentrada ou não, que está sendo envolvida na reação. Se ela for mais concentrada, obviamente a reação vai ser mais rápida também. Então, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Na aula que vem fecharemos esse módulo. Não deixem de fazer os exercícios, tá? E qualquer dúvida, não deixe de nos contactar lá pelo aplicativo, tá? Teremos o maior prazer em ajudá-los. Um grande abraço para vocês e muito cuidado também, cuidem de vocês, cuidem das famílias de vocês, tá? Que essa fase, acredito que esteja mais próxima de passar do que já teve, com certeza, tá? Um grande abraço a todos.